Bom dia, irmãos. Que a paz do Senhor possa inundar nossos corações e a nossa alma nesta manhã. Amém? Estamos no começo de novembro e eu gostaria que, além de estarmos no começo de novembro, também estivéssemos no começo de um novo modo de pensar e viver. E para isso vou falar sobre Jó. Mesmo quem não é cristão já conhece Jó pela frase famosa, né? Nossa, tem que ter uma paciência de Jó. E Jó foi um grande homem, um grande servo de Deus. Ele era fiel e temente a Deus, muito temente a Deus. Um dia o diabo desafiou Deus. Disse que se Jó perdesse tudo que tinha, filhos, amigos, bens, saúde, ele deixaria de amar a Deus, porque Jó tinha uma vida plena e abundante. Então ele achava que se Deus tirasse tudo isso dele, se Jó perdesse tudo, ele deixaria de amar a Deus. E aí Deus permitiu que Jó perdesse tudo, porque ele tinha certeza da sua fidelidade e amor por ele. Jó ficou tão mal, que chegou a amaldiçoar o dia em que nasceu. E a sua mulher chegou para ele e falou assim: por que você não amaldiçoa o seu Deus e morre de uma vez? A família de Jó parecia aquele comercial de margarina. Eles se davam muito bem, os filhos se davam muito bem. Jó tinha 10 filhos. E um dia, os 10 filhos morreram. Jó perdeu os filhos, Jó perdeu toda a sua riqueza, perdeu todos os seus bens, e o seu corpo ficou cheio de tumores malignos. Todos se afastaram de Jó, mas apesar de tudo isso, realmente Jó não abandonou Deus. E em nenhum momento pensou em amaldiçoar o seu Deus. E quando Jó um dia orou pelos seus amigos que criticavam a atitude de Deus com Jó, e Deus intercedeu por eles, Deus perdoou os seus amigos e ele deu uma vida totalmente nova para Jó. Deus deu tudo de volta para Jó, mas em dobro. Ele recuperou todos os seus bens em dobro, ele recuperou toda a sua riqueza em dobro, e Deus deu novamente 10 filhos para Jó. Ele só não deu 20 filhos para Jó, porque os outros 10 filhos ele não havia perdido. Eles apenas trocaram de endereço. Deus tinha dado esses 10 filhos para Jó e agora Deus estava cuidando desses 10 filhos para Jó, porque eles eram tementes a Deus. Eu sempre peço a Deus que me ajude a ter essa paciência de Jó, essa fé, essa fidelidade que Jó tinha. Por isso Deus colocou a história de Jó para nós. Nesse momento que nós estamos passando agora, eu sei que muitas pessoas passaram por diversas coisas, sofrimento, perdas, mas se as pessoas que estão morando com Deus eram filhas de Deus, elas apenas trocaram de endereço. Deus continua cuidando. E nós devemos sempre continuar orando e acreditando e tendo fé que Deus está cuidando e fazendo o melhor por nós. Amém? Que Deus esteja sempre presente nas nossas vidas em todos os momentos. E a Bíblia diz assim: se meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos,
dos céus os ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a terra. Isto está em 2 Crônicas 7,14. E Deus diz também: busquem o Senhor enquanto é possível achá-lo. Clamem por ele enquanto está perto. Isaías 55,6. Vocês me buscarão e me acharão, quando me buscarem de todo o coração. Jeremias 29,13. Que esse período de pandemia seja apenas para nos fazer meditar, pensar e nos aproximar mais de Deus. Amém? Vamos cantar agora Maranata? Tu és a minha luz, a minha salvação, e a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Tu és santo,
viemos para te adorar nesta manhã, Senhor. Então, eu convido vocês a adorarmos a Deus com a música Vim para Adorar-te. Maravilhoso para mim.
2 Coríntios 9:7 diz: Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Você pode continuar contribuindo com seus dízimos e ofertas mesmo durante o tempo da quarentena, depositando ou transferindo para a conta da igreja. Os tesoureiros estão pedindo para utilizar apenas o Banco Itaú, porque vamos deixar de usar o Banco do Brasil. Você também pode ofertar qualquer valor por meio de cartão de crédito ou boleto bancário utilizando o link ou QR Code. Uma outra opção é agendar um horário e trazer o seu envelope até a igreja. Paizinho querido, te agradecemos imensamente por mais um dia de vida que o Senhor nos concedesse. Com ele, Senhor, te agradecemos por tantas bênçãos que o Senhor tem derramado sobre as nossas vidas. Pai querido, nesse momento, queremos te agradecer pelos dízimos que foram trazidos à casa do Senhor, pelas ofertas, ó Pai, e que nós estamos te pedindo agora, Senhor, a sua bênção, a tua direção, Senhor, sobre essas ofertas que foram trazidas a ti. Senhor, que elas possam ser abençoadas grandemente, possam ter um destino correto, Senhor, que elas possam ser bênção na vida de muitas pessoas, ó Pai. Abençoe também para que possamos sempre estar trazendo as nossas ofertas e os nossos dízimos na tua casa, Senhor. Mostra-nos, Senhor, continua colocando no nosso coração que podemos confiar que o Senhor é fiel, ó Pai. Em nome de Jesus. Amém. Olá! Preste atenção nos avisos dessa semana. Colabore com o nosso bazar missionário doando objetos em bom estado de conservação. Toda a arrecadação dos bazares são destinadas para projetos missionários. Você pode entregar a sua doação aqui na igreja. Participe da campanha Juntos em Oração. A cada semana vamos orar por uma igreja diferente do Concílio Niquei. Os motivos de oração podem ser vistos no culto online e nas redes sociais da igreja. Toda terça-feira, às 8 horas da noite, temos um grupo de estudo bíblico online. Se você quer participar, entre em contato conosco pelo nosso WhatsApp. No dia 11 de novembro, teremos uma palestra online com Shigeo Hanada sobre hábitos saudáveis e longevidade. Faça a sua inscrição gratuitamente pelo link ou QR Code. Por hoje é só. Obrigado e boa semana! Irmãos, não deixe de dar os parabéns, um abraço virtual bem apertado, bem gostoso para os nossos irmãos que estão fazendo aniversário esta semana. No dia 8 temos o Miguel Borodiak, no dia 11 temos a Amanda Nascimento, no dia 12 temos a Sueli Yoshida, no dia 12 também temos a Deise Godoy e no dia 14 temos a Delma Araújo. Parabéns a todos vocês, que Deus abençoe grandemente as suas vidas, que vocês possam comemorar muitos anos de vida ainda com as bênçãos de Deus. A próxima música que iremos cantar agora é Em Jesus Amigo Temos. E a letra diz assim: Em Jesus amigo temos, mais chegados que um irmão. Ele nos manda que levemos tudo a Deus em oração. Que nós possamos ter mesmo Jesus como esse grande amigo na nossa vida e que a gente tenha esse sentimento, essa certeza que se levarmos tudo a Ele em oração, Ele irá ouvir. Amém?
Em Jesus, amigo, temos mais chegado que um irmão. Ele manda que levemos tudo a Deus em oração. Oh, que paz perdemos sempre, oh, que dor no coração, só porque nós não levamos tudo a Deus em oração. Temos lidas e pesares, e na vida tentação. Não ficamos sem conforto, indo a Cristo em oração. Haverá um outro amigo de tão grande compaixão. Os contritos, Jesus Cristo sempre atende em oração. E se nós desfalecemos, Cristo estende-nos a mão, pois é sempre a nossa força e refúgio em oração. Se este mundo nos despreza, Cristo é nosso em oração. Em seus braços nos acolhe e nos dá consolação. Nesse mesmo espírito, levando tudo a Deus em oração, nós temos um grupo aqui na igreja para intercessão. Existe o número do WhatsApp da igreja. Se você tem algum pedido de oração a fazer, se você está passando por algum problema, alguma necessidade e quer que os irmãos orem por você, é só mandar o seu pedido para o WhatsApp da igreja. Nós estaremos orando, intercedendo por você. Agora, nesse momento, nós vamos ter o nosso momento de oração com a Deise. Vamos orar? Pai querido, Senhor Deus, nós te agradecemos em primeiro lugar, Deus, pelo teu cuidado conosco, pelo teu amor, pelo sustento, pelo fortalecimento que o Senhor nos dá por meio da palavra, Deus. Muito obrigado porque o Senhor não nos desampara, não nos deixa, Deus, e escuta as nossas orações. Nós, neste momento, pedimos também por alguns irmãos enfermos, irmãos queridos. Nós pedimos pelo Edmilson, pela Maria Luísa, aluna da Daniela. Pedimos pelo Lucas Mangueira, pela irmã da Dani, também que está fazendo um tratamento. Nós pedimos pela Valquíria, que é amiga da Lilian. Pedimos pela cura deles, Deus. Também pelo fortalecimento espiritual. Pedimos que eles perseverem em Ti, que eles perseverem em oração e depois possam testemunhar, ó Deus, do quanto o Senhor operou na vida deles. Nós pedimos também pela vida dos pastores, da IMEL, nós pedimos por pastores da Igreja de Cristo, pelos missionários, todos os que nós apoiamos e os muitos outros que estão em campo. Pedimos a Deus pelo bispo também, o Daniel Abbe e sua família, que o Senhor
esteja também com cada um deles, fortalecendo, direcionando conforme a tua vontade, que eles possam dar frutos, possam sentir a tua presença, o teu cuidado constante também. Nós pedimos pelos aniversariantes, pedimos que o Senhor os abençoe ricamente, que o próximo ano de vida seja de mais fortalecimento ainda no Senhor. Nós, por último, agradecemos pelo nosso país, pedimos pelos governantes, pedimos a tua misericórdia, o teu também direcionamento, pelo presidente e em especial hoje pelas eleições municipais. Pedimos, Deus, que o Senhor dê discernimento a todo o povo e a gente possa ver um outro cenário surgindo por meio de Ti, Deus. Só o Senhor pode realmente mudar tudo o que nós vemos, tudo o que nós temos visto, né? Até aqui, tudo isso a gente crê que o Senhor pode operar, pode transformar para a Tua honra e Tua glória, Deus. Nós Te agradecemos imensamente em nome de Jesus. Amém. Continuando no espírito de intercessão, eu escolhi o hino Intercessão pela Pátria, que nós estamos nos aproximando do dia da eleição, em que devemos estar com o nosso coração totalmente voltados para a nossa pátria e orando a Deus para que seja feita a vontade dEle, que sejam os nossos governantes sejam escolhidos e dirigidos por Ele. Então vamos cantar e fazer esta oração pela pátria? Divino Salvador, contempla com fervor nosso país. Dá-nos interna paz, governo bom, capaz, sedentos por justiça, temente a Ti. Presidente, a Deus, inspira desde os céus o teu temor, que possa bem cumprir o seu mandato aqui, servindo o bem de toda esta nação. Do crime e rebelião, concede a proteção que vem dos céus. Guarda-nos, vem, Senhor, de guerras e terror, se nosso defensor desvia a mão. Poder supremo tens, venha nos socorrer, salva-nos, Deus. Brilha benigna luz, que o teu favor produz. Reine o Senhor Jesus sobre a nação. Agora, irmãos, nós vamos fazer a leitura de Efésios 4, de 1 a 6, de 29 a 32 e Efésios 5, 1 e 2. Portanto, como prisioneiro no Senhor, suplico-lhes que vivam de modo digno do chamado que receberam. Sejam sempre humildes e amáveis, tolerando pacientemente uns aos outros em amor. Façam todo o possível para se manterem unidos no Espírito, ligados pelo vínculo da paz. Pois há um só corpo e um só Espírito,
assim como vocês foram chamados para uma só esperança. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de tudo, o qual está sobre todos, em todos e vive por meio de todos. Evitem o linguajar sujo e insultante, que todas as suas palavras sejam boas e úteis, a fim de dar ânimo àqueles que os ouvirem. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus, o selo que Ele colocou sobre vocês para o dia em que nos resgatará como sua propriedade. Livrem-se de toda amargura, raiva, ira, das palavras ásperas e da calúnia e de todo tipo de maldade. Em vez disso, sejam bondosos e tenham compaixão uns com os outros, perdoando-se como Deus os perdoou em Cristo. Portanto, como filhos amados de Deus, imitem-no em tudo o que fizerem. Vivam em amor, seguindo o exemplo de Cristo, que nos amou e se entregou por nós como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Amém? Agora vamos orar para que Deus esteja abençoando a palavra que será trazida agora. O pastor que irá nos trazer a mensagem nesta manhã é o pastor Paulo Emori, da Igreja de Mogi das Cruzes, da IMEL de Mogi das Cruzes. Vamos orar? Querido e amado Deus, te agradecemos porque até agora o Senhor tem estado conosco. Desejamos, Senhor, de coração, que a nossa mensagem cantada tenha chegado até o teu trono de glória, Senhor. Te pedimos nesse momento que esteja abençoando o teu servo, ó Pai, e que não seja ele que fale, mas que o Senhor possa falar através dele, Senhor. Que ele seja bênção para todos aqueles que estão ouvindo, Senhor, e que a mensagem possa entrar nos nossos corações e possa nos trazer aprendizagem, Senhor. Que o Senhor possa abençoar ricamente a sua vida. É tudo que eu te peço e também te agradeço, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Bom dia. Hoje nós vamos ter a palavra do pastor Paulo Emori, lá da IMEL de Mogi das Cruzes. Paulinho, casado com a Noemi, são nossos amigos desde a adolescência. E ele tem feito um trabalho muito bom lá na igreja de Mogi, que durante muito tempo foi uma igreja ali dos seus 60, 70, 80 membros. E ele é um pastor jovem, não só jovem de idade, mas é pastor há pouco tempo. E no seu ministério a igreja chegou perto dos 200 até 220 pessoas. Está mais ou menos do tamanho da nossa igreja aqui em Sorocaba. Então é uma alegria poder ouvi-lo nessa manhã. Esteja com seu coração aberto e vamos ouvir então. Olá, queridos irmãos da Igreja Metodista Livre de Sorocaba, que a graça e a paz esteja com vocês. É uma alegria muito grande poder estar junto com vocês hoje, nessa manhã, nesse culto online. Eu quero agradecer ao pastor Daniel pelo convite. Eu me sinto realmente muito honrado de poder estar com você para poder compartilhar a palavra de Deus. Eu e minha família tivemos o privilégio e a alegria de poder estar com vocês presencialmente em julho de 2016 e estamos nos reencontrando hoje dessa forma online, mas queremos realmente agradecer e falar o apreço que nós temos por essa amada igreja. Nós estamos desde março, já nesse período de quarentena, vários meses com esse distanciamento e com essa abertura gradual da economia, da convivência, após vários meses, ela traz muitos desafios, né? Daqui para frente. E na verdade, isso não é um desafio novo, não é uma dificuldade nova, mas
eu creio que se tornou mais forte nesse período de quarentena e principalmente durante essa semana por algumas situações que ocorreram. Então eu quero falar um pouco sobre isso. Eu quero compartilhar com vocês 4 histórias de pessoas que sofreram ação de haters. O que são haters? Haters são pessoas, a palavra de origem inglesa que significa odiadores, ou aqueles que odeiam. Como é que eles odeiam? Eles se manifestam principalmente nas redes sociais, através de palavras ofensivas, palavras que machucam as pessoas, palavras de desrespeito. E começando com a história de uma moça chamada Aline Araújo, que com 24 anos acabou se suicidando, supostamente por ação de haters. Mayra Card, que é uma pessoa muito conhecida no meio artístico, ela é modelo, atleta e coach. Ela diz o seguinte: haters, vocês estão matando gente. E é justamente uma manifestação dela depois da morte da Aline. O que aconteceu com a Aline? Ela estava com um casamento marcado e um dia antes do casamento, da cerimônia, ela recebe uma mensagem do seu noivo dizendo que ele não ia se casar mais com ela, que a família era contra e que ele não poderia se casar com ela. Ele não se manifestou, ele não se encontrou com ela, não conversou pessoalmente, mas simplesmente mandou uma mensagem. Só que a festa estava toda pronta, estava tudo programado, tudo pago, então ela decide casar-se com ela mesma. A intenção é que, eu suponho que ela queria dizer: eu vou tocar a minha vida, vou continuar a minha vida, ok, eu vou curtir a festa que já programei, eu vou casar comigo mesma. Então ela toma essa decisão. Era uma pessoa também, de uma certa forma, conhecida nas redes sociais. Ela faz essa postagem e a partir disso, então, vem várias pessoas, vários haters, várias pessoas com palavras de desprezo, palavras de ódio, palavras de desabonando aquilo que ela fez. Então, palavras de que ela era sem noção, que era uma pessoa que só queria aparecer, e então uma enxurrada de mensagens que acabaram culminando no suicídio dela. Uma outra pessoa que sofreu a ação de haters foi esse jovem chamado Byron Rackford. É um gamer profissional. Ele é muito conhecido no mundo dos jogos por fazer transmissões, né, quando ele joga. Então ele promove muitas produtoras, né, de jogos, principalmente um específico. E o que acontece é assim, que ele estava namorando e sua namorada estava viajando. Ela também é dessa profissão que trabalha com jogos para computadores. E ela estava 6 meses, já estavam 6 meses sem se ver, e ele então manda uma mensagem através de uma rede social pedindo ela em casamento. E ele faz isso publicamente, e da mesma forma, por essa decisão dele, ele acaba sofrendo ação de haters, palavras, pessoas que se levantam acusando ele de uma pessoa que não dá oportunidade dela pensar. Ele colocando uma mensagem assim publicamente, não daria oportunidade para a namorada dele se manifestar ou dizer não. Enfim, várias pessoas se levantam, falam contra ele, e ele também tinha um problema já de depressão, da mesma forma como a Aline Araújo, essa primeira moça, e ele então acaba se suicidando por essa pressão, por essa suposta ação de haters. Uma outra pessoa que sofreu também uma ação de haters é esse ator Chris Pratt. Ele é muito famoso por ter feito um dos papéis no filme Vingadores. E a partir de uma brincadeira onde uma apresentadora de TV coloca 4
artistas, né? 4 atores famosos, todos eles começaram com Chris, e ela brinca assim, puxa, um deles tem que sair. E então as pessoas começam a se levantar contra o Chris Pratt, colocando palavras de ódio com relação a ele, porque ele é cristão, porque ele defende ele faz parte de uma igreja que é contra a ação de LGBTs, e enfim, várias pessoas começam a cancelá-lo, né? Começam a agredi-lo, a ele, a sua família, através das redes sociais. E algo mais recente aconteceu com o pastor Ed René. Talvez muitos de vocês ouviram ou tenham visto, tenham lido a respeito daquilo que aconteceu. Mas o Ed René, ele faz uma pregação para a igreja dele, para a comunidade onde ele serve, e algumas palavras são interpretadas de uma forma radical, e da mesma forma algumas pessoas se levantam, vários haters se levantam atacando o pastor Ed René, aquilo que ele fala, alguns até mandando ou falando que ele vai para o inferno. Então, palavras muito agressivas, palavras que com certeza denigrem, machucaram o pastor Ed René. Então, são exemplos de algumas pessoas que sofreram ação de haters. Eu não sei se você já sofreu algum ataque, alguma palavra que ataque você, então, de um hater, ou se você já foi um hater, se o seu comentário ou aquilo que você escreveu agrediu alguma pessoa. Mas enfim, o hater, geralmente as manifestações deles é algo do tipo: provou do próprio veneno, pilantrona, ignorância e vagabundagem, falta de surra, menos um na sociedade, colheu o que plantou, advogado de bandido bom é bandido morto, por isso que o Brasil está desse jeito, cara de pau, sempre defendendo o malandro, e assim vai. São palavras que machucam as pessoas, são palavras que realmente agridem as pessoas, que desonram as pessoas. E eu vejo assim que nesse período de quarentena isso se tornou mais forte, mais evidente, talvez pelo fato das pessoas estarem mais em casa, as pessoas estão mais irritadas, mas o que a gente percebe é que esse sentimento de ódio é uma coisa que está muito forte no ser humano. E eu percebo uma ação de ódio, palavras de ódio entre as pessoas, entre vários grupos, né? Então eu vejo ateus com ódio dos cristãos, eu vejo cristãos com ódio de católicos que odeiam outros grupos religiosos. Eu vejo cristãos criticando espíritas criticando outros grupos. Eu vejo um ódio contra umbandistas. Eu vejo o ódio crescendo contra os homossexuais. Eu vejo o ódio dos homossexuais contra os heterossexuais. Eu percebo que as mulheres estão com mais ódio dos homens que odeiam as mulheres. Eu vejo pessoas que estão odiando os pobres, os ricos odiando os pobres com ódio dos ricos, e a gente vê essa manifestação de ódio, né? Pessoas que odeiam os políticos, enfim, são várias palavras de ódio que vão se levantando no nosso meio. Eu não sei se você já viveu isso ou não. Então a pergunta que fica discípulo de Jesus Cristo, ele é um hater
Ou é um lover? Lover é um outro termo, é um termo oposto do hater, que são as pessoas que amam. Amadores não no sentido de não profissional, mas amadores daqueles que amam. Então, esses são os lovers. Discípulo de Jesus Cristo. Na sociedade onde a gente vive, nós devemos ser haters ou devemos ser lovers? Sabe uma coisa que me assustou um pouco? A percepção que eu tenho de várias reportagens não cristãs identificando esses haters como um grupo de radicais, um grupo que na verdade não é bom para a sociedade. Olha só algumas reportagens que eu achei escrito aqui. Eu não vou divulgar da onde vem, para não dar brecha para você ser um hater contra essas instituições ou essas entidades, né? Mas enfim, uma delas diz assim: independente de variáveis como classe social, escolaridade ou faixa etária, geralmente esses haters são indivíduos extremamente conservadores, defensores das tradições e dos bons costumes. Uma outra reportagem diz assim: os haters orgulhosamente se intitulam cidadãos do bem, defensores da família tradicional e pró-vida. Vai pensando, quem são essas pessoas conservadoras? Quem são as pessoas de tradição, dos bons costumes? Pensa um pouquinho, quem são os cidadãos do bem, defensores da família tradicional e que luta pela vida, que é pró-vida, que luta contra aborto ou contra qualquer tipo de agressão contra pessoas? Ou conservadores no sentido que não aceitam coisas diferentes ou defensores da família. Quem são? Se você está aqui nessa manhã, provavelmente você deve ter essas características. Geralmente essas pessoas são os cristãos. Aqui ainda eles não dizem que são os cristãos, mas a ideia que está se formando a respeito dos haters tem de uma certa forma apontando para os cristãos. Agora essa outra reportagem diz assim: que é o nome do jornal aqui, o que mais assusta e surpreende é constatar que existem haters e trolls. Trolls são os trolladores, né? Aqueles que fazem brincadeiras de mau gosto, que se dizem cristãos. O que mais assusta e surpreende é constatar que existem haters e trolls que se dizem cristãos. Então isso é uma coisa que assusta um pouco. Eu também fico assustado. Mas será que cristão é hater? Quando eu estava pesquisando a respeito, lendo um pouco sobre essa reportagem contra essa perseguição, falando sobre o Chris Pratt, que é cristão, eu vi vários comentários supostamente de cristãos dentro de um site cristão, dentro de um site de notícias cristãs. Então eu vejo cristãos, supostos cristãos, falando dessa forma nos comentários. Eu não coloquei o nome, eu ocultei o nome e também a qual grupo ele está se referindo, mas ele diz assim: esse grupo é uma praga mesmo. E ele diz assim: a praga, o nome do grupo, porca. E eu vejo assim que são cristãos se manifestando com uma tendência, com uma cara de hater. São haters. E então, pensando sobre isso, qual deve ser a nossa postura como cristãos diante desse mundo cheio de haters? Ou até os próprios cristãos sendo haters. Eu quero compartilhar com você a história de Estevão. Estevão é considerado o primeiro mártir cristão. E ele, ao redor dele, tinha muitos haters. Então eu quero compartilhar e ler e meditar com você a história de Estevão. Está lá em Atos capítulo 6, capítulo 7.
Estevão e os haters. Nós não vamos ler todo o capítulo 6 e 7, você pode ler com mais calma depois. Vamos ler alguns versículos só para a gente poder extrair aqui alguns princípios onde a gente pode crescer juntos, né? Então, Atos capítulo 6, nós vamos ler agora, neste momento, do verso 8 a 11. Estevão, homem cheio de graça e do poder de Deus, realizava grandes maravilhas e sinais entre o povo. Contudo, levantou-se oposição dos membros da chamada Sinagoga dos Libertos, dos judeus de Cirene e de Alexandria, bem como das províncias da Cilícia e da Ásia. Esses homens começaram a discutir com Estevão, mas não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que ele falava. Então subornaram alguns homens para dizerem: ouvimos Estevão falar palavras blasfemas contra Moisés e contra Deus. Só para a gente se situar aqui, Estevão era uma pessoa que amava Jesus, que andava com Jesus, que acreditava em Jesus, que seguia os ensinamentos de Jesus. E a sinagoga era um espaço onde os judeus se encontravam para meditar na lei, para meditar nas Escrituras. E Estevão também, ele frequentava esse ambiente onde ele compartilhava da sua fé. E é justamente nesse contexto em que, de religiosos, de pessoas que acreditavam em Deus, todas elas acreditavam em Deus, provavelmente, pelo menos a maioria. Então eles se encontravam talvez no compartilhar da fé de Estevão, começou uma discussão, começou a se levantar pessoas que não concordavam com Estevão, e então começou a ter uma desavença. Então, Estevão começou a ser rodeado por haters. Então, eu quero compartilhar com você e meditar com você a respeito das atitudes e daquilo que a gente pode perceber de Estevão diante dos haters. O primeiro princípio, a primeira coisa que eu quero compartilhar com você é: se for para ser odiado, que seja por causa do amor de Cristo. Se for para você ser odiado, seja odiado porque você ama, porque você segue a Jesus. A palavra de Deus, Jesus diz assim que nós seríamos odiados pelo mundo, pelo fato da gente acreditar em Jesus. Então, se você for para ser odiado, que você seja odiado não porque você odeia. Se for para ser odiado, não seja odiado porque você é um hater, porque você é um radical, porque você é um cara que se manifesta e se posiciona de uma forma radical. Pelo contrário, se for para ser odiado, seja odiado porque você ama, porque você é louvável. Pensa numa pessoa que ama. Pensa numa pessoa que te inspira, uma pessoa que você olha e tem um rosto de anjo. Pensa numa pessoa que está sempre disposta a ouvir, que está sempre disposta a compartilhar, que está sempre disposta a orar, a interceder. Pensa numa pessoa que está disposta a ouvir a dor das pessoas. Essa pessoa era Estevão. Lá um pouquinho antes, os discípulos, os apóstolos, eles escolhem 7 pessoas para servir a mesa. Qual era o problema? Existiam os judeus helenistas e os judeus hebreus. Qual que era a diferença? Judeus hebreu de verdade era o judeu de verdade. O judeu que seguia a Torá, seguia a lei de Moisés, seguia os profetas. Era o judeu para valer. E tinha os judeus helenistas, que eram um judeu, mas era mais ou menos, que já não falava mais o hebraico, nem o aramaico. Eram judeus que falavam grego, era um judeu meio já misturado na sua cultura, que era mais simpatizante da cultura grega. Eu tenho essa cara aqui, e quando era jovem, e mesmo
criança, muitos vinham e falavam para mim: você tem essa cara aí, você fala japonês? Eu falo mais ou menos, eu entendo um pouquinho, eu estou estudando, mas você gosta de sushi, sashimi? Olha, eu gosto assim, mas eu gosto de churrasco, gosto de feijoada. Então, eu seria um japonês helenista, vamos dizer assim, um japonês mais ou menos. Não é um japonês do Japão, um japonês original, é um japonês mais ou menos. Então, esses eram os helenistas. Então, as viúvas desses judeus helenistas não estavam sendo esquecidas da distribuição. Não tinha o INSS na época, então a igreja se mobilizava para poder trazer o sustento para essas viúvas. E essas viúvas dos judeus que não eram o original, então eles estavam sendo esquecidas. E os apóstolos então levantam 7 pessoas para servir as mesas. E os apóstolos dizem assim: olha, não é certo que nós, apóstolos escolhidos por Jesus, deixemos de ministrar a palavra e de orar para servir a mesa. Então vamos escolher 7 pessoas. E uma das pessoas escolhidas, homem cheio de fé, cheio do Espírito Santo, cheio da graça de Deus, que transbordava a presença de Deus, era Estevão. Ele foi escolhido. Eu fico imaginando Estevão servindo a mesa com carinho, com graça, ouvindo aquelas viúvas, ouvindo a dor das viúvas, orando, intercedendo por elas. E as viúvas falando assim: ô Estevão, minhas costas estão doendo, puxa, eu estou com uma dor aqui no meu coração. E Estevão, com toda a graça, com todo amor de Jesus, ele ia, orava por essas pessoas, e aquela dor na coluna, Jesus curava, e as maravilhas iam acontecendo através da vida de Estevão. Estevão era assim. Então, Estevão, homem cheio da graça e do poder de Deus, realizava grandes maravilhas e sinais entre o povo. Então, se for para você ser odiado, seja odiado porque você ama, porque você manifesta a graça e o amor de Deus. Uma outra coisa que eu creio que a gente pode aprender Estevão era uma pessoa que tinha uma palavra de sabedoria, mas não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que ele falava, Estevão falava. Então subornaram alguns homens para dizerem: ouvimos Estevão falar palavras blasfemas. Sabe uma característica do hater? O hater, ele usa mentiras. Ele é um grande transmissor de fake news. Ele nem sabe se é fake news ou não é, se a origem daquilo que ele está falando é verdade ou não, mas independente disso, se há uma coisa que ajuda, ele vai transmitir. Então, a questão a gente precisa pensar e a gente precisa considerar qual é a fonte daquilo que a gente fala, daquilo que você fala. Então, eu quero que você se lembre de uma coisa: tenha a sabedoria irresistível, como tinha Estevão, aplicando o fator de proteção 48. FP 48. Lembra disso? FP 48. Fator de proteção 48. O que é FP 48? Eu tenho certeza de que se você aplicar na sua vida FP 48, vai ser transformador, assim como foi na vida de Estevão. Se você quer ser sábio, talvez você tenha orado e pedido a Deus sabedoria. Deus, dá-me sabedoria. Você precisa aplicar na sua vida a FP48. O que é o FP48? Você deve fazer algumas perguntas básicas, importantes, que vai ser transformador. A sabedoria FP48 é Filipenses 48. Desculpa, é Filipenses 4:8. Você vai fazer algumas verdades, vai fazer algumas perguntas, que é verdade? Aquilo que eu estou ouvindo, aquilo que eu estou escrevendo, aquilo que eu estou falando, é verdadeiro? É verdade ou não é? É respeitável? Aquilo que eu estou postando, aquilo que eu estou falando, aquilo que eu estou gravando, é algo de respeito? Ela está trazendo um sentimento de respeito?
Eu estou respeitando? Eu estou sendo respeitado? É justo aquilo que eu estou falando? É justo esse comentário que eu vou escrever, ou que eu escreveria a respeito dessa moça que um dia antes do seu casamento resolve tornar essa... É justo eu criticar? É justo eu condenar? É justo aquilo que eu estou recebendo, ouvindo? É puro. Puro no sentido de, existe mistura. Eu estou colocando algo que, adicionando alguma coisa que já não é bem assim. É puro ou não é? É amável? Aquilo que eu estou escrevendo, aquilo que eu vou postar para alguém, o comentário que eu vou fazer, é uma palavra de amor? É uma palavra que constrói? É uma palavra que edifica? Ou é uma palavra de ódio? É de boa fama? Ele vai trazer respeito, vai trazer honra? Ou não? A virtude, a coisa boa, a graça aí, aquilo que eu estou escrevendo, aquilo que eu vou falar, aquilo que eu vou postar, aquilo que eu vou dizer, tem virtude? Existe louvor? É um elogio? É algo que eu estou potencializando algo bom? Ou falando de alguma coisa boa, falando, não criticando somente um pequeno ponto, mas eu estou falando coisas boas a respeito a quem estou me dirigindo. É justamente isso que Filipenses 4:8 diz. Tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, é de boa fama, há virtude, existe louvor. Isso é que ocupe o vosso pensamento. É isso que permeia o teu pensamento. É isso que você deve receber. Então esse tem que ser o filtro de proteção para a sua mente, para o seu coração. E esse tem que ser o filtro que você vai aplicar para poder postar alguma coisa, para você comentar alguma coisa, para você pregar sobre alguma coisa. Filipenses 4:8. Essas perguntas, dependendo daquilo que vai ser a resposta, vai ser anti-fake news, anti-haters, vai ser anti-julgamento, anti-ódio, e eu tenho certeza de que é isso que permeava a mente de Estevão. Era esse filtro que fazia parte da vida de Estevão. Continuando um pouco a leitura, o que acontece com Estevão? Atos 7, 54 a 60. No versículo 54, ouvindo isso, ficaram furiosos e rangeram os dentes contra ele. O que acontece é que Estevão é levado então ao Sinédrio. Sinédrio é uma instância de julgamento, né, dos judeus. Então era a instância superior, era a instância máxima de julgamento que julgava as questões religiosas dos judeus. Então Estevão ele é levado nesse Sinédrio, ele faz a sua defesa. Então, terminando a sua defesa, as pessoas que o ouviram ficaram furiosos e rangeram os dentes. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, levantou os olhos para o céu e viu a glória de Deus, e Jesus em pé, à direita de Deus, e disse: vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé, à direita de Deus. Mas eles taparam os ouvidos e, dando fortes gritos, lançaram-se todos contra ele. Todos juntos contra ele, arrastaram-no para fora da cidade e começaram a apedrejá-lo. As testemunhas deixaram seus mantos aos pés de um jovem chamado Saulo, que futuramente se tornaria Paulo, o apóstolo para os gentios. Eu não vou falar sobre ele neste momento. No versículo 59, então apedrejavam Estevão e este orava: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então caiu de joelhos e bradou: Senhor, não os considere culpados deste pecado. E tendo dito isto, adormeceu. Uma característica dos haters. Os haters gritam, os haters rangem os dentes e os haters apedrejam. Os haters gritam. Talvez você não grite verbalmente contra alguém, mas talvez no post que você põe, você está gritando. Talvez você esteja rangendo os dentes
com raiva, com ódio. E talvez você esteja apedrejando não com pedra nas suas mãos, mas talvez com pedra digitando com os seus dedos. Palavras de ódio. Hater odeia, hater grita. E, infelizmente, muitas vezes nós somos tomados por ódio. Às vezes nos tornamos hater dos haters. Começamos a ter ódio daqueles que odeiam. E começamos a pagar com a mesma moeda da qual recebemos. Ou queremos defender alguém. Mas a gente vê a atitude de Estevão. Estevão diz assim: enquanto apedrejavam, Estevão orava. Este orava: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então caiu de joelhos e bradou: Senhor, não os consideres culpados deste pecado. E tendo dito isto, adormeceu. Enquanto Estevão era apedrejado pelos haters, enquanto Estevão ouvia os gritos de ódio dos haters, ele orava. O que é mais importante para você e para mim, que diante desse mundo infestado de haters, é que no dia em que fomos encerrar a nossa carreira neste mundo, nós possamos ser recebidos por Jesus no trono dele, na glória dele, e que a gente possa contemplar isso. Jesus, recebe o meu espírito, me recebe. E aos que ficam, aos que estão aqui, aqueles que estão gritando, aqueles que estão rangendo o dente, Senhor, perdoa o pecado deles. Jesus também fez uma oração muito semelhante quando ele estava na cruz: Senhor, tem misericórdia porque eles não sabem o que fazem. Os haters não sabem o que fazem. Aqueles que me odeiam não sabem o que fazem. Senhor, desconsidera esse pecado, mas me recebe na tua presença. E tendo dito isto, adormeceu. O hater grita, o hater range o dente, o hater apedreja. Mas aquele que ama, ora, aquele que ama, abençoa, aquele que ama, perdoa. Esse é o lover, esse é aquele que ama, esse é o que Deus nos chama para sermos. Para concluir, eu quero só terminar com um versículo. 1 Coríntios capítulo 13, versículo 8 diz assim: o amor jamais acabará, mas havendo profecias desaparecerão, havendo línguas cessarão, havendo ciência passará, havendo haters passará, havendo posts passarão, havendo as redes sociais, um dia passará. Tudo passa. Os seus posts vão passar, os haters, as ações de haters contra a sua vida vai passar, mas o que não passa, o que ficará, o que permanecerá até o fim é o amor. A fé e a esperança, Coríntios também complementa dessa forma, mas o amor jamais acaba. Então, nós somos chamados para sermos lovers. Ame. Se for para ser odiado, seja odiado porque você amou até o fim, por causa da graça que se manifesta na sua vida. Então a minha oração, o meu desejo é que você, meu querido, minha querida, aí da Igreja Metodista Livre de Sorocaba e toda a Igreja de Jesus Cristo, que a gente transborde em graça, que se manifeste o amor de Deus através das nossas vidas, através de curas, através de sinais, através de maravilhas, através da manifestação de Deus nesse mundo, através de você e da minha vida. E que contra tudo aquilo que a gente fizer por amor, não haja nem argumentos e nem palavras que possam ser usadas para nos condenar de alguma coisa. Porque aquele que ama, em nome de Jesus, por crer em Jesus, por seguir a Jesus, não tem do que ser acusado.
a não ser por mentiras, como os haters fazem. Então, que Deus te dê graça, que Deus nos abençoe e que a partir de agora, esse desafio que a gente tem pós-quarentena, possamos ser uma igreja que é conhecida não como hater, como radicais, mas como pessoas que realmente amam. Então, que Deus te abençoe, uma ótima semana para você, para sua família, para toda a sua casa e para toda a igreja aí em Sorocaba. Que Deus abençoe, um grande abraço, eu espero que no momento oportuno a gente possa se encontrar presencialmente. Então Deus abençoe, um grande abraço, fica com Deus. Tchau. Lá, que Deus abençoe, vamos receber a bênção. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão e a consolação do Espírito Santo sejam sobre você e a sua casa hoje e sempre. Amém.